Olá, gente, mais um Entretanto em tempos de coronavírus, entretanto em tempos de Covid-19. Estou lembrando aqui de novo do maravilhoso livro do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, não, Amor em Tempos de Cólera. Ele, Gabriel Garcia Marques, escreveu também 100 anos de solidão, né? Queria agradecer aos apoiadores culturais e também aos veículos de mídia que nos divulgam pelo Brasil e pelo mundo, a Rádio Jovem Pan, William Tardelli, Fotojornalismo, Jornal Araxá, Jornal Correio de Araxá, Jornal do Sudoeste, Araxá Rádio Sucesso e o blog do Sargento Hamilton. Queria agradecer a todos aí por estarem nos repetindo. A propósito, um comentário que eu fiz aqui na semana passada alcançou grande repercussão, se referia à linha editorial da TV Globo, que em épocas de pandemia, na minha opinião, tem explorado politicamente um evento tão triste para atingir a imagem do presidente da República, que é declarado desafeto da direção da emissora. E essa postura da TV Globo não me agrada, não é ética, e isso que eu veiculei com palavras fortes e enfáticas, das quais não me arrependo, porque acredito que é um absurdo, né, o que foi feito. Verdade é que a Globo parou, não está mais adotando essa linha de escabrosa ausência de ética jornalística. Talvez tenha, né, atendido aos rumores em contrário da sociedade, mas eu queria dizer que o fato de que eu me declare contrário e critique a linha editorial da TV Globo lá no Rio de Janeiro, não quer dizer que eu não reconheço o valor de diversos, de inúmeros profissionais da TV Globo, do próprio Rio de Janeiro, do Brasil inteiro e de Minas Gerais, né? Há grandes, inúmeros profissionais inseridos na responsabilidade de informar sem deformar, de informar com responsabilidade, de auxiliar na paz pública, de auxiliar no convívio social. Ou seja, de beneficiar o povo com informação em primeira mão e sem denegrir, sem distorcer, sem deformar a verdade dos fatos. Aliás, a grande parte dos profissionais da TV Globo é extremamente ética, é extremamente capaz, não se deve confundir o profissional da TV Globo, né, com a linha editorial da TV Globo. E aqui eu me refiro especificamente ao pessoal bacana da querida TV Integração do interior de Minas, que é uma filial da TV Globo, mas que para mim será sempre a TV Integração, que tanto ajuda Araxá e região com os profissionais éticos, capazes, compenetrados e imbuídos aí de uma seriedade jornalística a toda a prova. Me refiro, em específico, vou me referir a dois, querendo homenagear a todos e querendo explicar que eles são distintos do que demonstra, né, a linha editorial da Globo até aqui. Esperemos que resolva. O meu amigo Antônio Leonardo Lemos Oliveira, uma pessoa ímpar, uma pessoa que eu muito respeito, que faz muito bem a região, uma pessoa muito ética, e ao jornalista César, meu querido amigo César, que é um âncora, é um repórter de TV fantástico, César Filho, César Campos, perdão, que pessoa ética também, um profissional de jornalismo que sabe muito, técnico, formado em jornalismo, e que também é distinto dessa linha editorial que a gente criticou no programa passado, tá bom? Feitas esses esclarecimentos, eu espero ter conseguido separar o joio do trigo. Separado não somente aquilo que a direção da TV Globo Nacional faz, que se questiona de errado, daquilo que os bons profissionais da Globo, inclusive na região de Araxá, inclusive da TV Integração, fazem de muito bom, de excepcional pelo bem-estar da comunidade com informação fidedigna. Ou seja, separar o mau jornalismo do bom jornalismo. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso com esse esclarecimento, ok? Bem,
por falar em reveses, em vai, vem, vem e vai, desse domingo, Mandetta foi entrevistado pela TV Globo e Bolsonaro foi entrevistado pelo SBT, praticamente no mesmo horário, né? O Bolsonaro não fala com a Globo também cansou de tentar falar com o Bolsonaro, e eles, como sempre, não alinham o discurso. O que eu acho disso tudo? Bom, eu acho que o ministro da Saúde e o presidente da República não permanecem mais por muito tempo juntos. O convívio deles está, vou citar aqui um neologismo do meu ex-sócio de escritório de advocacia, o Alexandre Mota Benevides, hoje promotor de justiça, hoje não, há muito tempo promotor de justiça. Ele foi meu sócio na advocacia quando éramos advogados, há mais de 20 anos atrás. Ele criou um neologismo incompossível. É incompossível o Mandetta e o Bolsonaro atuarem juntos por muito mais tempo. Então, ou o Mandetta resolve o problema, saímos da crise de cabeça erguida e ele sai de cabeça erguida, ou ele não resolve o problema como se esperam os mais otimistas de maneira rápida, a economia degringola, vamos ter um banho de sangue de cadáver no Brasil e ele sai porque trabalhou errado. Ou ele sai porque trabalhou bem, sai pela porta da frente, ou ele sai porque trabalhou errado aos olhos do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro e dos bolsonaristas, sai pela porta de trás. Eu não acredito que tenhamos Mandetta e Bolsonaro no mesmo governo por muito tempo. Como não acredito em processo de impeachment, depois do impeachment de Dilma, a meio caminho de uma eventual reeleição ou tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro, eu acho que se prossegue com o Bolsonaro até 2022 e o Mandetta sai bem antes, dê no que dê a crise do corona, para o bem ou para o mal. Agora, não poderia ter acontecido jamais o que aconteceu, ok? Teria sido melhor ou menos ruim, como queira, Bolsonaro ter virado Mandetta, vou te seguir. E vou começar a falar do isolamento social, do afastamento social, do lockdown, etc, etc. Vou acompanhar a sua linha de raciocínio. Vou guardar para mim o meu ideal, a minha ideologia, a minha opinião. Beleza? Beleza. Bolsonaro estaria abrindo mão do seu posicionamento, da sua personalidade, ou seja, da regência da crise que lhe competiria, né? Para delegá-la ao Mandetta, pelo menos o discurso seria único. Outra maneira, menos ruim, digamos assim, de evitar esse problema, seria, olha, Mandetta, eu vou falar contra o isolamento social, você está proibido de falar de isolamento social e vamos tocar do meu jeito aqui. Que o gestor da nação máximo supremo sou eu, ou você me segue ou eu troco o ministro da Saúde. Seria um outro caminho, menos ruim, de enfrentar essa problemática toda. O pior aconteceu, que é o presidente andando para o lado, o ministro da Saúde andando para o outro. O pior aconteceu. Isso mostra uma falta de comando do presidente da República. Não tem nada contra o Bolsonaro, conheço ele, gosto dele como pessoa. Você sabe que aqui é apolítico, mas demonstra uma falta de controle do próprio governo. Se eu não mando no meu gerente, se eu não mando no meu ministro, se eu não mando no meu gestor, no meu colaborador, eu não mando na minha empresa. Isso qualquer empresário de fundos de quintal sabe. Ficou muito feio. E para a população ficou pior ainda. Eu sigo a quem? E cria um clima de fogo amigo entre Mandetta e Bolsonaro, que é uma coisa que prejudica, mais uma vez, quando a gente fala aqui, no entretanto, que prejudica a governabilidade da nação, não estamos falando que prejudica o presidente da República, ou prejudica o partido dele, ou prejudica a direita. Prejudica a gestão nacional, a gestão das coisas do Brasil. Isso é inegável, né? O Brasil não vai para frente com essas disputas intestinas por poder dentro de uma crise pandêmica e dentro do próprio governo da República. Isso fica muito chato para todos nós. Bolsonaro está otimista, ele diz que a crise, o pior da crise, já passou, oxalá ele esteja certo, ou como dizem os italianos, magari, né? Magari ele esteja certo. Eu aposto nisso porque eu sou um otimista de carteirinha. Eu espero realmente que tenhamos passado o pior da crise. Acredito que passamos, porque os governos dos países ocidentais, pelo menos,
que a gente tem mais acesso à mídia desses países, estão tendo tempo para se preparar para a propagação do vírus, coisa que a Itália não teve, coisa que a Espanha não teve, coisa que a China, nos primeiros dias, não teve. E esse tempo que essas primeiras vítimas sacrificiais, italianas, espanhóis, chinesas, americanas, esse tempo que nos deram, os outros países do mundo estão usando para instalar hospitais, construir hospitais, né, de campanha, hospitais especificamente para atender casos de Covid-19, casos graves de Covid-19. Porque o que eu já falei aqui no Entretanto, porque um monte de profissionais da área de saúde já explicaram na mídia, o que mata não é o coronavírus em si. O que mata é a falta de atendimento médico adequado para o portador de coronavírus, de Covid-19 e de outras moléstias. Porque o vírus é muito rápido, ele atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, com alguma gravidade, e se todas essas pessoas precisarem de hospital, não tem hospital para essas pessoas, colapsa o sistema de saúde e gente vai morrer no corredor porque teve uma pneumonia, gente vai morrer no corredor do hospital porque teve uma apendicite, porque teve uma crise de hérnia, enfim, uma pressão alta vai redundar no infarte, porque não vai ter profissional de saúde para atender essas pessoas. É por isso que a saúde pública no Brasil e do mundo precisa desse tempo para construir uma infraestrutura melhor para atender a demanda que decuplica em época de Covid-19. É um índice de mortalidade baixo? É. O governo federal lida, eu tive acesso a documentos do Ministério da Saúde, um índice de 4,6% de mortalidade, ou seja, de cada 100 pacientes do Covid-19, morrem 4,6, menos de 5. Ele é baixo, é o índice do sarampo, por exemplo. Mas ele é mais baixo ainda porque os números não são seguros para esse percentual. Esse percentual acaba sendo falso, né? Por quê? Porque como nós não temos testes em massa, nós só damos conta do portador de Covid-19, que é o inteiro do qual se subtrai essa fração, nós só damos conta do portador de Covid-19 depois que ele está doente. Portanto, aos portadores assintomáticos do Covid, o governo não dá bola e nem esse portador assintomático do Covid vira número. Portanto, se fizéssemos testes em massa, veríamos que temos 5 milhões, seguramente, de pessoas infectadas com Covid-19. Desses 5 milhões, que representam 2,5% da população brasileira, em termos percentuais é muito pouco, desses 5 milhões, nós vamos ter 200 mil que adoecem, 100 mil que adoecem. E desses 100 mil que adoecem, que vão parar no hospital, nós vamos ter 5 mil que morrem, 2 mil que morrem. Acho que esses números seriam mais reais. Mas nós não temos testes em massa. Então nós não podemos dizer que a mortalidade seja de 5%. Na minha opinião, ela é muito inferior a isso. Mas, repito, o Covid colapsa o sistema de saúde. Portanto, não está em época de dizer que vencemos. Até porque, vamos tentar exercer um pouco de futurologia aqui, vamos tentar ver o que vai acontecer lá na frente. A desgraça não é só econômica, não é só sanitária, ela é econômica também. Esse ano já é um ano deficitário, esse ano já era. É um ano de juntar os caquinhos, com aquela musiquinha, vou juntar os caquinhos do amor que se acabou. Esse ano está arruinado, tá? Economicamente. Ano que vem, emitir mais moeda. Os países vão ter que emitir mais moeda. Tá? E isto, quando aconteceu, em cenários econômicos de depressão, em um futuro relativamente próximo, passado relativamente próximo,
Quando isso aconteceu, arruinou os países que emitiram mais moeda. Vou dar exemplo aqui da Grécia, vou dar exemplo do México, vou dar exemplo da Argentina, dentre outros, tá? Emitiram mais moeda. O povo está precisando de dinheiro? Vamos fazer mais moeda. Foi mais ou menos isso aí que pensaram esses governos. E deu errado. Só que agora não pode dar errado, porque todos os países do mundo vão fazer isso. E o único país que até então tinha se acostumado a se desvincular do padrão ouro, ou seja, do lastro de riquezas para emissão de moeda, tinham sido os Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Calma, amigos do Entretanto, que eu vou explicar. Até a Guerra do Vietnã, todo país do mundo só podia emitir moeda se tivesse ouro e caixa. E por isso, o indexador mundial era a libra esterlina, moeda inglesa, que só é emitida com base nesse padrão ouro, tá? Bom, os Estados Unidos, com Richard Nixon à frente, precisou de mais moeda na Guerra do Vietnã e largou o lastro, riqueza mineral, largou o lastro ouro e falou, eu vou emitir nota do dólar conforme nossas finanças, conforme nosso peso na balança comercial do mundo, vou emitir dólar. Preciso de dólar, vou emitir dólar. Grosso modo foi isso. E abandonou o padrão ouro e, para surpresa geral de todos, o dólar se tornou o padrão mundial. Os Estados Unidos, desde a década de 1970, conseguiu abandonar o padrão ouro e os Estados Unidos emitem sua própria moeda, conforme as suas operações cambiais, conforme o seu peso na balança comercial mundial, conforme outras reservas que possua. Não necessariamente reservas em metais preciosos, tá? E agora, nenhum outro país do mundo conseguiu emitir moeda com responsabilidade econômica, financeira, emitir moeda sem lastro no padrão ouro. Só os Estados Unidos. Agora nós vamos ter que aprender a fazê-lo, tá? E num clima de muita polarização contra o segundo país mais rico do mundo, que é a China. Ninguém vai brigar com a China por hora. Não é hora de brigar com a potência atômica e econômica. Mas isso não vai ficar barato. A lambança do coronavírus, eu não sou adepto com teoria da conspiração, eu não acho que a China fez de propósito, tá? Mas ela tem que ser criados mecanismos internacionais para impedir que qualquer país do mundo pratique condutas que criem riscos biológicos e ecológicos que vão atingir toda a humanidade. Quando Bolsonaro, hipoteticamente, faz vista grossa no desmatamento da Amazônia, todos se voltam contra ele. Opa, está atingindo a camada de ozônio, está aumentando o efeito estufa, está prejudicando a calota, o globo terrestre, a biota, né? Está prejudicando o sistema, o meio ambiente do mundo. Ao argumento de que a prática ambiental, o fazer ou não fazer ambiental de um país, influencia os demais do mundo. O fazer ou não fazer biológico também. Então não se pode deixar a China ou qualquer outro país do mundo praticar em laboratório ou no meio ambiente condutas que possam colocar em perigo toda a humanidade. E, sobretudo, o que causa asco, o que causa nojo, o que causa engulhos, é a China lucrar com um vírus que ela acidentalmente disseminou. Ou seja, eu boto fogo na sua casa e te vendo o extintor. Eu te jogo na água para se afogar e te vendo o colete salva-vida e te vendo a boia. E te aluga o serviço do salva-vida que vai te buscar. Foi isso que a China fez. É isso que a China está fazendo. Isso não pode ficar assim. Se nós temos ONU, se nós temos OMS, se nós temos uma outra potência, que é os Estados Unidos,
Vou falar do Trump, não. Eu vou falar do opositor dele, do oposto a ele, que foi o ex-presidente Barack Obama, um democrata, que o pessoal, muita gente gosta, a esquerdinha intelectual gosta, os formadores de opinião midiáticos gostam do Obama, é o inatacável Obama. O Obama falou em alto e bom som, recuperem na internet, os Estados Unidos têm que permanecer sendo a polícia do mundo. Os Estados Unidos têm que permanecer sendo a polícia do mundo, porque não há outro país no mundo hoje preparado para isso. E não tem mesmo. E os Estados Unidos não podem abdicar dessa postura para o bem do mundo, tá? E Trump certamente não vai abdicar dessa postura. Não é hora disso, repito, tá? Mas terá que ser feito amanhã ou depois um controle mais rigoroso dessas ações aí, porque não é tudo pelo lucro. Não se pode trocar a vida por lucro. Isso é impossível. Gente, já falei isso aqui em outras oportunidades, quando a Regina Duarte foi nomeada secretária de Cultura. Eu falei, deixem a Regina Duarte trabalhar. Agora eu estou querendo também que vocês me permitam dizer que o nosso querido governador, Romeu Zema, tem que trabalhar, tem trabalhado, e gostaria que os seus críticos vorazes o deixassem trabalhar. Porque o governador Romeu Zema não é político profissional, não faz conchavo, não trabalha com intriga de bastidores, não denigra a imagem de ninguém, não faz política asquerosa, não loteia, não faz loteamento do governo do Estado, e por isso ele alcança desafetos que colhem trechos das falas dele, tiram do contexto, fazem memes de internet, porque não tem do que falar. Porque ele não é ladrão, porque ele não está no banco dos réus, porque ele não é réu da Lava Jato. Só de você não ter um governador ladrão, já melhora tanto o ar, gente. E além de tudo, é um homem que traz a competência do setor privado para o setor público. Um estado, ele pegou um estado altamente endividado, que é o estado de Minas Gerais, quebrado, acho que a pior dívida do país entre os estados, ou a segunda pior no país, e, no entanto, está sendo exemplo na gestão da crise do coronavírus. Minas Gerais e Belo Horizonte, capital do estado, tem baixo índice de contaminação, baixo índice de letalidade. Graças, em grande parte, não somente às ações do governador Romeu Zema, mas como ao fato de que ele aqui imprimiu o estilo pessoal dele, aqui ele não suportou desmando, aqui ele fala a mesma língua dos assessores diretos, dos secretários de Estado dele. Se o governo federal tivesse aprendido com o Romeu Zema, se eles que são, governo federal, políticos profissionais, tivessem aprendido com o Romeu Zema, a situação hoje a nível federal talvez fosse mais tranquila ou pelo menos menos polêmica. Portanto, temos à frente do Estado um cidadão honesto, trabalhador, competente, querendo acertar. Vamos parar com a maldade, vamos deixar o homem trabalhar, tá bom? É o que eu peço para vocês. Vamos deixar para fazer política na época de eleição, pô. De 4 em 4 anos tem, é igual a Olimpíada, é igual a Copa do Mundo. Eu cansei de falar isso aqui. Bom, cultura em tempos de caos. Ontem a Itália reabriu as suas livrarias. Vocês não sabem como é triste para um juiz de direito, para um palestrante, um escritor, um professor, um homem de letras como eu sou. Engolir. Só vão funcionar serviços essenciais e fechar a livraria e fechar a biblioteca. Biblioteca tudo bem porque aglomera a gente. Quer dizer, livraria não vende bem essencial. Informação, entretenimento, cultura não é bem essencial. É isso que os governos do mundo falaram. Absurdo. É por isso que o nosso povo brasileiro está onde está. Por colocar a cultura em 10º plano. Não tem educação política, não tem cultura política, não sabe separar o joio do trigo. Qualquer professor maconheiro de faculdade faz a cabeça do estudante. Porque a gente não tem cultura crítica.
Não tem nenhuma, não se enfronha, não sabe destrinchar um texto, ler as intertextualidades, ler nas entrelinhas de textos mais rebuscados, porque nós encaramos cultura como um bem não essencial, né? O ridículo a que nós chegamos. Livro, educação, conhecimento não é essencial para uma grande parcela da população e dos governantes. A Itália, como sempre, a minha Itália, dando exemplo mundial nessa crise, reabriu as suas livrarias ontem, né? Araxá, por exemplo, reabre as suas livrarias, bancas de jornal e revista no dia de hoje. Cultura e informação é muito essencial nessa época de coronavírus, principalmente quando o cidadão está mais em casa, está tendo tempo para absorver mais conhecimento. Vamos aprender isso, tá, gente? Vamos ler bons livros durante a quarentena. Eu sugiro, por exemplo, nunca sugeri meus livros aqui, eu acho isso cabotinismo, me elogiar ou fazer propaganda do que eu faço, ou da minha produção literária. Vou indicar 3 para vocês, que eu acho fantásticos. 3 autores. John Nesbo, norueguês, o atual rei do romance suspense. John Nesbo, hein? John Nesbo, não se esqueçam desse nome. Carlos Luiz Zafón, escreve-se Zafón, um grande escritor espanhol, catalão, que escreve sobre amor e livros. Carlos Luiz Zafón, tá? Recomendo demais. E no Brasil, para mim não tem ninguém igual ao Rui Castro. Rui Castro, qualquer dos seus livros que vocês pegarem, é uma experiência intelectual extraordinária, simples, prazerosa. Ele escreve com frescor e com uma coragem inigualáveis. Vamos aproveitar para nos deleitarmos com cultura nesse país em que se considera cultura bem não essencial. Ontem enterramos Moreira, o velho novo baiano. Vai com Deus, Moraes. Vai com Deus. Gente, fiquem com Deus vocês também. Até terça que vem. Muito obrigado.